A dívida pública é a soma de tudo aquilo que todos os órgãos dos estados brasileiros devem, incluindo o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Em 2012, a dívida pública brasileira cresceu 141 bilhões de reais e, pela primeira vez, ultrapassou os 2 trilhões. Boa parte do aumento do endividamento foi provocada pelo reforço dado pelo governo aos caixas dos bancos públicos, como o BNDES. A dívida interna tem 3 origens: as despesas com o governo no atendimento de suas funções, a gente tem como exemplo os gastos com a saúde, com a educação, com a segurança, investimentos de infraestrutura geral. Quando esses gastos são maiores que a arrecadação tributária, que é recorrente no Brasil, cria-se um déficit operacional. Como acontece em qualquer empresa ou família, terá que ser coberto por empréstimos, os quais o governo toma junto aos bancos, já que está proibido constitucionalmente de emitir dinheiro para cobrir déficits fiscais, como era feito no passado. Os números rodaram até chegar a R$1 trilhão. O placar instalado no centro de São Paulo mostra quanto foi arrecadado em impostos desde o início do ano. Mas toda essa dinheirama ainda não deu para cobrir os gastos do governo federal, dos estados e municípios. O rombo até outubro chegou a 88 bilhões de reais, 13,5% do PIB, tudo que é produzido no país. De janeiro a outubro do ano passado, o rombo estava longe de 1% do PIB. Como o governo gasta mais do que arrecada, tem que vender papéis no mercado para cobrir suas despesas. E com isso, a dívida pública só cresce. Em dezembro do ano passado, estava em quase 39% do PIB e em outubro deste ano pulou para 45%. A piora das contas públicas, em parte, pode ser explicada pelas medidas de estímulo ao consumo que o governo adotou depois da crise econômica mundial, como a redução de impostos para alguns setores. Mas mesmo antes da crise, o governo já vinha aumentando os gastos fixos, como o pagamento dos servidores públicos, que quase dobrou nos últimos 2 anos. A consequência dos gastos elevados, na prática, é que as taxas de juros não caem. O alerta vem do próprio Banco Central, que neste documento deixa claro que enquanto os gastos públicos não caírem, haverá dificuldades para baixar os juros. É o que pensa também este economista. Para ele, essa equação só traz prejuízo para o país porque impede o crescimento da economia. A situação do setor público é muito semelhante à situação de uma família. Se você tem a sua despesa crescendo mais rapidamente do que a sua receita, você não tem condições de pagar o crédito especial, o cheque especial e o cartão de crédito. Então você termina sempre pagando mais juros do que desejava. O dinheiro da saúde, da educação, do funcionalismo, da aposentadoria está sendo desviado para os banqueiros. Sabe o que poderia ser feito com todo esse dinheiro se Dilma parasse de pagar a dívida? 20 milhões de casas populares a 30 mil cada uma. Garantir uma viagem de ida e volta de ônibus por dia para 290 milhões de pessoas durante 1 ano. Pagar o salário de 2,5 milhões de médicos por 1 ano com salário de R$10 mil cada um. Aumentar o salário mínimo de R$ 545 para R$ 2.660.